Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Sabadão de carnaval, hein? 18 de fevereiro, Cobra Coral, Papagaio Vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Grande hino, grande samba da Estácio de Sá. Rapaz, carnaval, tem Flamengo em campo, uma equipe alternativa. E ontem eu fiz um vídeo anteriormente e tinha prometido para vocês que faria o vídeo entre 8 e 9 horas. Demorou um pouquinho para a gente poder finalizar nossas apurações, nossos contatos. Ontem eu fiquei o dia inteiro, já na parte da noite, entrando em contato com algumas pessoas. E esse vídeo está esclarecedor, esse vídeo está muito informativo. Vamos falar sobre a situação dos três As, né? Podemos dizer assim, Arthur, do Bragantino, Andrei, que está muito próximo de um retorno até para o Vasco da Gama. Está entre Vasco e Palmeiras, ainda não está sacramentado um empréstimo para o Palmeiras, ele que foi negociado do Vasco com o Chelsea, não conseguiu, né, o passaporte, acho que, enfim, ser legalizado para disputar a Premier League, deve ser emprestado para a equipe ou do Palmeiras ou do Vasco, que tem prioridade. Isso está em contrato, a gente vai trazer essa informação aqui, é exclusiva, não vi ainda nenhum canal informativo. Claro, nós falamos de Flamengo, nós somos setoristas do clube, jornalista, mas temos um canal de Flamengo, mas estamos falando do André porque surgiu informação que ele poderia ser emprestado ao clube, mas a prioridade é o Vasco da Gama e o Palmeiras. O Palmeiras tem mais chance, é verdade, seu estilo de jogador, mas o Vasco está no páreo. E vamos falar do outro, o Alan, ou Alan, né? Nós fizemos o vídeo ontem, informação, nós acreditamos ao Bruno Andrade do UOL. O Rodrigo Caetano falou que não, um dirigente do Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, mas não citou o nome dele, né? Então não citou qual dirigente do Flamengo, falou que não também. Então eu tenho um pouquinho de reservas, né? Porque não citou o nome do dirigente de futebol do Flamengo. É justo, fonte às vezes a gente não revela, né? Mas será que falou mesmo? Será que de repente não é uma forçação do Rodrigo Caetano? Para mim, onde há fumaça a fogo, o Bruno Andrade da UOL é um excelente jornalista também, não iria noticiar algo sem nenhum tipo de fundamento, como, por exemplo, eu estou fazendo agora aqui de manhã para trazer informação para vocês sobre o mercado da bola. Tem novidade, a gente já descobriu algumas situações sobre a reunião que o Vitor Pereira teve com o Marcos Braz após a vitória do Flamengo contra o Volta Redonda por 3-1. Inclusive, solicitou os jogadores e a gente vai estar falando aqui no vídeo, né? Mas antes disso, eu peço para vocês, está passando aqui na tela, ó, tá girando, cara, se inscreva na Rubro News Futebol Clube, é muito importante para o nosso crescimento. Se você está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, muito obrigado pela paciência, pela audiência, peço para você, deixe o seu like, isso é de muita importância para o nosso trabalho, para o nosso engajamento. Então, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News, siga @Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, sempre com muita informação. É de lá que eu tiro os meus conteúdos, os meus vídeos e as minhas notícias, né? As notícias saem de lá para a gente estar passando aqui para vocês. Essas notícias eu ainda não postei, então você que está aqui no YouTube está sendo privilegiado. Então, por isso que eu digo, se inscreva na Rubro News, deixe o seu like. E muito importante, além de você se inscrever e deixar o seu like, acione o sino de notificação. Então tem mercado da bola, as reuniões de Vitor Pereira com Marcos Braz, nada tem em relação à demissão, esse negócio que saiu na imprensa, né? Enfim, Vitor Pereira já veio aqui, já roubaram o Vitor Pereira, disseram que ele foi roubado, disseram que brigou com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, inclusive, o Flamengo prepara um processo de renovação contratual. A gente vai falar aqui durante esse conteúdo, mas é isso. Mercado da bola. Vamos falar sobre a situação dos atletas, né? Primeira situação do atacante Arthur, ele deu uma entrevista, ele se manifestou, se não me engano, ao ge.com, né, dizendo exatamente o que nós trouxemos aqui, e exclusividade. A gente trouxe primeiro que o Flamengo estaria disposto a pagar de 8 a 10 milhões pelo Arthur, e depois sobre o esfriar, que o Flamengo teria murchado, esfriado, e aí não sei se a parte tática realmente tentar asfixiar o Bragantino, mas olha, acho que nessa vez não vai dar muito certo não, se essa for a tática. Nós trouxemos a informação que, da mesma forma que o Flamengo tinha um desejo no Arthur, o Flamengo tinha recuado, porque o Arthur, né, e tanto o Nicolas Curi, que é o seu empresário, além não, deixa eu ver o nome certinho. É Nick Arturi, rapaz. É tanto nome parecido. Deixa eu ver aqui. Para falar direitinho o nome do empresário. Deixa eu até salvar. Aqui, ó. Tá aqui. Nick Arcuri, é isso mesmo. O Nick Arcuri é empresário do Arthur e o Thiago Escuro é o diretor de futebol
do Bragantino. Nós tínhamos contato com o Loredo, que é um baita de um setorista do Bragantino, agradecer o Carlos Cereto pelo contato, a gente trocou ideias e figurinhas em relação ao Arthur, e ele já falava, olha, Júlio, pelo que você apurou, pelo que eu apurei, pelo que eu faço de cobertura do Bragantino, eles têm total prioridade na Europa. O Arthur fez 25 anos agora, dia 15 de fevereiro, alguns dias atrás, e ele novamente manteve esse discurso, né? Ele falou que a prioridade é o futebol europeu, que ele quer jogar no futebol europeu, sabe que a idade vai ficando cada vez mais um dificultador, mas ele deu exemplos como, por exemplo, Gustavo Scarpa, que hoje joga no Nottingham Forest da Inglaterra, da Premier League, e também do próprio Claudinho, que saiu um pouquinho mais tarde e está fazendo sucesso no Zenit. Lembrando que o RB Bragantino é uma equipe empresa, um clube empresa, tem franquias espalhadas pelo mundo, na Alemanha e na Áustria, RB Leipzig e o RB Salzburg, e ele realmente já teve proposta de futebol futebol italiano no início do ano passado, não foi, sabe do interesse do Flamengo, mas aqueles valores são exorbitantes, 15 milhões pelo Arthur não vale. Acho que nenhuma equipe europeia fará esse pagamento, mas ele prioriza e deixou bem claro ontem que tanto ele quanto o seu empresário e os representantes do Bragantino entendem que o melhor para o Arthur é a Europa. Ele diz que quer fazer carreira, quer fazer história no Bragantino, mas disse também que o alvo principal é a Europa. Ou seja, mais ou menos, né? Ficou meio se contradizer um pouco o Poçante Arthur. Então o Arthur vai ficando cada vez mais difícil, lembrando que o Flamengo procura um atacante de lado nessa janela. Em imediato. O Flamengo flerta com o Ângelo, inclusive pensa em inserir o Marinho na negociação. O Arthur vai ficando mais difícil, porque os valores são bem altos, né? E o jogador e o próprio clube, o Bragantino, embora tenha um ótimo relacionamento com o Flamengo, prioriza vender ele para o velho continente, né? E outros atacantes começam a ser pincelado, monitorado. A janela nacional está aberta e também a sul-americana, o futebol europeu está parado. Então o Flamengo vai ter dificuldade para se reforçar, de repente, para esse setor. Com isso, o Flamengo pensa em ter 2 reforços imediato. Um volante, um atacante de lado, né? Um ponta direita, um atacante de lado. Ou um meia. O meia voltou à tona, e essa é a grande novidade. Se o Flamengo fizer a contratação de um volante e de um meia, vai buscar esse atacante de lado para o meio do ano, né? O Flamengo tem o Campeonato Carioca e também as finais da Recopa agora, terça-feira, dia 21, e na outra terça, dia 28, em curso. Então, a grosso modo, o Flamengo vai ter os primeiros joguinhos ali do Campeonato da Libertadores, do Carioca, e também, obviamente, né? E também do Campeonato Brasileiro. E aí pode se reforçar no meio do ano para esse setor. Se o Flamengo entender que o Santos fizer um jogo duro, não aceitar as propostas de 8, 10 milhões de euros, mais o Marinho, com as dificuldades que está se apresentando em relação ao Arthur, o Flamengo não vai contratar qualquer um, né? E aí o Flamengo pode ir ao mercado no meio do ano e não contratar esse atacante de lado. Essa é informação, tá? Vamos aguardar o que pode acontecer. Certo que, para mim, o Flamengo precisa de muitos reforços. Eu acho que o Flamengo precisa de um atacante de lado, com características e que possa ter variações táticas para entrar eventualmente no lugar do Everton Ribeiro, ou o Everton entrar no lugar dele, se o Vitor Pereira entrar com jogadores extremos. O Flamengo tem que contratar um centroavante para o lugar do Pedro, ou para substituir o Pedro em algum momento, ou convocação, ou lesão, ou cartão. O Flamengo não tem referência. Hoje, por exemplo, o trio ofensivo será Marinho, Cebolinha e Mateusão contra o Resende, né? Enfim, a gente vai falar o time por provável escalação aqui, os relacionados. Então, acho que o Flamengo precisa de reforço. Lateral esquerdo, o Ayrton Lucas está sendo muito visado. O Felipe Luiz vive lesionado. Acho que o Flamengo também precisa de um lateral direito melhor. Acho que Varela e Mateuzinho não entrega a envergadura da camisa do Flamengo. Então, acho que o Flamengo precisa de muitos reforços. Mas, enfim. Então, essa é a informação sobre Arthur. Sobre o Andrei, nós falamos, a prioridade é Palmeiras e Vasco da Gama e também nada de Flamengo. O outro A é o Alan. Como eu falei, a notícia do Bruno Andrade, cara, eu respeito, né? O Bruno Andrade é muito bom jornalista, o Benê Casagrande também, mas geralmente quando os dirigentes negam assim, tem coisa. Eu não vou descartar essa possibilidade. O Flamengo procura um volante e vocês vão entender o que eu vou falar agora. O Flamengo está disposto a contratar um jogador do futebol brasileiro. Alguns nomes já foram passados, inclusive, para a diretoria do Flamengo. Um desses nomes, se isso acontecer, vai acontecer uma loucura em São Paulo, né? Após a vitória contra o Volta Redonda, essa é a informação, o Flamengo, na figura do Vitor Pereira e do Marcos Braz, se reuniram e começaram a conversar sobre reforços, principalmente para o lugar do João Gomes, que foi vendido para o Wolverhampton da Premier League recentemente, né? Inclusive já estreou fazendo o gol da vitória contra o Southampton
O Wolverhampton perdia por 1-0, com -1, ele entrou, não só ajudou ao empate, como fez o gol da vitória. Ele nem é muita característica do João Gomes, né? E o Vitor Pereira deixou muito claro até a sua insatisfação com a falta de reforços, né? O Flamengo, a grosso modo, só manteve no elenco o Ayrton Lucas, renovou com os experientes Davi Luiz e Felipe, além de contratar o meio atacante Gerson, o meia volante, o volante meia Gerson, né? Já que ele gosta de falar que é o Coringa, né? E é muito pouco. O Flamengo perdeu alguns atletas, né? O Rodinei era titular, o João Gomes era titular, perdão, alguns jogadores que não eram utilizados, como Diego Alves e Diego Ribas. Isso nem pesa tanto, mas o Flamengo precisa se reforçar, principalmente nas lacunas do João Gomes, né? E isso foi deixado bem claro para o Marcos Braz. E o volante, atenção à notícia, nós tivemos o dia de ontem, sabemos da dificuldade que isso vai vir a acontecer. O Flamengo já deixou claro ao Vitor Pereira a difícil possibilidade disso acontecer, mas o nome sugerido pelo treinador, nome sugerido, cuidado dos maldosos, cuidado das pessoas que peguem às vezes os cortes e fazem maldade. O Flamengo não está negociando, o Flamengo não abriu negociação, mas é um pedido do Vitor Pereira, embora ele saiba a dificuldade que isso pode vir a acontecer, porque é um grande jogador, é titular de uma equipe grande, que é o Corinthians. O Flamengo foi solicitado pelo técnico Vitor Pereira a contratação de Fausto Vera, volante que já tinha sido sugerido ao Flamengo quando o Vitor Pereira nem era treinador. O Flamengo não quis dar continuidade na negociação, entrou como uma luva no time do Corinthians, dirigido pelo Vitor Pereira, que gosta muito do futebol do atleta. Ele foi recentemente feito a contratação junto ao Corinthians, né? Ele tem contrato longo, né? Enfim, até dezembro de 2026, né? São muitos anos de contrato com o Corinthians. É o novo queridinho da torcida. Eles gostam de falar que é a torcida fiel, né? Enfim, é o novo queridinho do torcedor corintiano. Inclusive, acho que o último jogo o pessoal não entendeu muito bem, que acho que o Fausto começou no banco, né? Tem 5 jogos já pelo Campeonato Paulista, e ele é o queridinho, e ele realmente impressionou muito o técnico Vitor Pereira quando o treinador português teve essa passagem na equipe paulista. Então, Fausto Vera é um nome em que o Vitor Pereira apontou como o ideal para substituir o João Gomes. Por isso que eu digo que em relação ao Alan, do Atlético Mineiro, é onde há fumaça, há fogo, porque o Flamengo está se movimentando e se mobilizando para esse setor, para reforçar agora, pensando no agora, não só em junho. E aí sim, pela Libertadores, os jogos iniciais do Brasileiro e também todo o Campeonato Carioca. A prioridade, até porque o Flamengo está sendo muito criticado, porque está sendo muito vazado, sofrendo muitos gols e ter um equilíbrio defensivo. O Fausto Vera é um jogador que encaixou no esquema tático do Corinthians, do Vitor Pereira, ano passado. É um jogador que o Vitor Pereira conhece. E como é que pode, né, cara? O cara foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis dar procedência na negociação e hoje o atual técnico do Flamengo vê o Fausto Vera como o ideal para ser o atleta para suprir a ausência do João Gomes. Obviamente, pessoas ligadas ao futebol do Flamengo já deixaram claro a difícil negociação. Segundo o Transfermarkt, ele vale 7 milhões de euros, o Corinthians pagou acho que em torno de 5,5. Obviamente, se for negociar, vai querer um valor maior. O Corinthians tem algumas dificuldades financeiras, é verdade. É um adversário direto do Flamengo e postulante a alguns títulos, né? Vem se reforçando. Se eu não me engano, está classificado para a Taça Libertadores. Inclusive, ficou na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? O técnico Vitor Pereira era o treinador na época. Se não me engano, não, está classificado, né? E o Fausto Vera é visto como um jogador ideal. É difícil a negociação, o Flamengo ainda não abriu negociação. Dirigentes do Flamengo já deixaram claro para o português tal a dificuldade de, olha, se isso acontecer, se o Flamengo deixar claro que esse interesse, que esse sugerir do Vitor Pereira, né, no Fausto Vera, realmente tentar entrar em negociação, o Flamengo abrir negociação pelo argentino Fausto Vera, né, ele que tem 22 anos, vai fazer 23 agora, dia 26 de março, 23 não, 23 anos, tem 22 vai fazer 23, seria uma loucura em São Paulo, uma síncope, né? Pelo amor de Deus, os caras já estão chorando pelo Vitor Pereira, o Vitor Pereira sugere o Fausto Vera, e o cara vem pro Flamengo, já pensou isso, irmão? Caraca, a imprensa paulista querer matar o Vitor Pereira e o Flamengo que já é odiado, o malvadão já é odiado, ia ser cada vez mais um clube a ser realmente ter a implicância da imprensa barrista marrom, vamos usar esse termo, isso porque o Flamengo ainda negocia com o Ângelo, né? O Flamengo realmente, com todos os erros dessa diretoria, com muita cagada que eles fazem, o pessoal diz que o Flamengo é o Bayern,
de Munique no Brasil, né? Eu acho que o Flamengo está caminhando para isso. Falta ter um pouco mais de regularidade nos títulos. O Palmeiras também está muito bem. O Bayern é praticamente consolidado unicamente na Alemanha. Então tá um pouco longe, mas em relação a contratar, quando o cara se destaca, vai lá e contrata. Se o Flamengo contratar o Ângelo e esse interesse no Fausto Vera vir à frente, realmente virar interesse, não, esse sugerido do Vitor Pereira virar interesse, meu amigo, o Flamengo conseguiu a contratação do Fausto Vera e do Ângelo, isso dá uma amostra ao futebol brasileiro de que realmente o Flamengo está muito forte. Lembrando que o Flamengo tem 55 milhões de reais livres para poder fazer negociação. Então, esses valores aí pode ser no volante, pode ser no atacante de lado, e como eu falei, as notícias elas vão se encaixando, né? O Flamengo está com dificuldade de fazer essa contratação para um atacante de lado. E como o mercado do futebol europeu te dá mais amplitude no meio do ano, o Flamengo ganha mais possibilidades. Agora o Flamengo está meio que engessado, só tem o mercado nacional e também o sul-americano. Então, para fazer um investimento em atletas que o Flamengo não tem tanto conhecimento, ele prefere dar prioridade não só a volante, como também a meia. E essa é a outra notícia do vídeo. Já esclarecemos sobre Andrei, sobre Arthur, sobre o Alan. Repito, sobre o Alan, eu sou um cara que eu não vou sacramentar, como o pessoal gosta de falar, martelo batido. Eu não descarto essa situação porque o Flamengo procura volante. Repito, o Vitor Pereira sugeriu o Fausto Vera, notícia nossa, exclusiva. Ninguém postou isso. O Vitor Pereira sugeriu o Fausto Vera ao Flamengo, que analisa a situação, né? O Flamengo, segundo o Bruno Andrade, abriu negociações com o Ala e eu não acho impossível, existem intermediários. O Atlético Mineiro vive um problema e um caos salarial de quase 2 meses, né? Ele é um atleta que é do Giuliano Bertolucci e o Flamengo precisa de um volante. Então eu não descartaria, mesmo com a oratória do Rodrigo Caetano, que falou também que não queria o Rodinei, estava negociando e quase levou o Rodinei para o Atlético nessa temporada. Então, dirigente de futebol, você não pode assinar e reconhecer a firma dele por tudo que ele diz, irmão. Sempre confia desconfiando. Beleza? Mas tem a oratória do Rodrigo Caetano, que é um homem forte do futebol, dos homens fortes do Atlético, e segundo o Vene Casagrande, uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo respondeu ele também. Enfim. Então, sobre o Fausto Vera, é isso, é um jogador de confiança, é um jogador que o Vitor Pereira gosta muito e gostaria de ter no elenco. Vamos ver se o Flamengo vai voltar, se virar, aliás, as suas forças e armas para contratar o Fausto Vera. Eu acho muito difícil, hein? Verdade seja dita, mas olha, falo para você que eu acho um baita de um jogador e se viesse seria um soco no estômago dessa imprensa marrom bairrista. Outro nome no Flamengo, e por isso eu digo, devido à dificuldade que o Flamengo está tendo de reforçar o ataque pelo lado direito, né, um atacante de lado, nesse momento, por causa do cenário nacional sul-americano, o Flamengo voltou as forças e as suas cargas para o meia. Pô, Julião, mas como assim? Realmente procede a informação, o meia atacante Maurício do Internacional chegou a ser oferecido ao Flamengo, que eu acho um bom jogador, tá? Acho que para compor o elenco, acho bem interessante, não acho mau jogador não, mas o Flamengo não se manifestou, as negociações não foram para frente, né? Agora, acho um baita jogador o Davi Terãs. O nome do Davi Terãs, ele volta em pauta no Flamengo. Né? É um jogador que vem se destacando muito no início do campeonato, do calendário do Atlético Paranaense. Né? Eu até tinha separado aqui, saiu, mas a gente vai novamente colocar aqui para vocês. O Davi Terãs, ele não é nenhum jogador garoto também, ele tem 28 anos, vai fazer 29 dia 11 de agosto, é um jogador de 1,76 m, segundo o Transfermarkt está avaliado em 5 milhões de euros, e nessa temporada, em 7 jogos, já marcou 2 gols e deu 4 assistências. Já foi expulso em uma oportunidade também. Né? Ele, como eu falei, se destacou muito no Danúbio do Uruguai, quando ele veio para o Atlético Mineiro, não foi tão bem assim, né? Voltou ao Peñarol, arrebentou e está no Atlético Paranaense desde essa época, quando ele saiu do Peñarol para cá. Já tem uma adaptação ao futebol brasileiro, claro, você trocar de um clube para o outro também requer tempo, mas é uruguai, o Flamengo tem o Guilherme Varela e o Arrascaeta aqui, e é um jogador que o Flamengo não tem no elenco. E pensando em dar um pouco mais de oxigenação ao Everton Ribeiro, ao Arrascaeta, que também é uruguaio, né? O Flamengo volta a ter um nome em pauta de Davi Terãs. Né? Jogador com muita qualidade. Quando o Atlético Paranaense, por exemplo, colocou ele, não sei nem porque começou no segundo tempo a final da Libertadores contra o Flamengo, o Filipão nessa eu não entendi. O Davi Terãs é um jogador que viria para compor um elenco. O Flamengo analisa e ainda avalia a possibilidade de uma investida no meia uruguaio, Davi Terãs. O Flamengo já tinha sondado essa situação no fim de 2022, né? Isso tinha ficado um pouco
abafada após as insistências e toda a carga que o Flamengo colocava na negociação do volante meia Gerson, e o Flamengo teve êxito. E depois disso, o Flamengo se preparando para a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, o Flamengo deixou esse assunto um pouco de lado. Com o fechamento da janela europeia, né, europeu, o fechamento da janela em que possibilita a negociação vinda e ida, perdão, de atletas que atuam, que lá atuam, né? Só o mercado nacional está aberto, o sul-americano. Muita gente questiona: o Flamengo dormiu no tempo, e dormiu. O Flamengo agora começa a querer correr atrás do prejuízo. E sim, Davi Terãs, meia do Atlético Paranaense, volta à pauta no Flamengo. Repito, o Vitor Pereira fez uma reunião com o Marcos Braz, já pontuou as suas carências novamente, cobrou mais rapidez e velocidade dessa diretoria, e o Davi Terãs também estaria em pauta pela diretoria e comissão técnica do departamento de futebol do Flamengo. Então, jogadores do cenário nacional que o Flamengo tem interesse, o Maurício, de fato, repito, foi realmente oferecido, notícia exclusiva em primeira mão do Vene Casagrande. Aqui a gente dá crédito, né? Independentemente de qualquer coisa, e o Flamengo sim tem esses nomes. São nomes bem difíceis, mas o Flamengo vai ao mercado. E olha, eu vou ser bem honesto, acho que o Davi Terãs um bom jogador, é um cara que já atua no futebol brasileiro, acho que a adaptação seria um pouco menos complexa e difícil do que outros atletas do cenário sul-americano, e quando eu digo sul-americano, exceto o Brasil, né? E acho o Davi Terãs um grande jogador. Repito, os números dele no início de temporada são bons, né? Já tem aí alguns gols no campeonato, são 2 gols, 4 assistências, em 7 jogos ele participou de 6 gols, né? Tem quase uma participação por partida. Claro, é campeonato paranaense, a gente tem que realmente mensurar, mas eu acho uma boa pedida, é um meia, é uma posição que o Flamengo tem carente, e eu faria, sim, esse nome que está em pauta, isso evoluir para uma possibilidade de negociação. Então, Davi Terãs, essa é a notícia. Outra notícia também é o Everton Ribeiro. O Flamengo já começa a se movimentar para ter a renovação do seu capitão. Ele que foi reserva contra o Volta Redonda, mas entrou no segundo tempo e modificou o panorama, né? O Flamengo perdeu por 1-0 e venceu o jogo por 3-1. O Everton foi um dos destaques dessa vitória do Flamengo, né? Ele que não vai jogar o jogo contra o Resende. Na verdade, eu vou até colocar aqui pelo @Júlio Miguel Neto, nós já, inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó. Que não para, né, irmão? Meu telefone não para, cara. É muita notícia. Peço até desculpa pra galera. O Flamengo já tem o número dos relacionados, né? André, o atacante, Cleiton, o zagueiro, Daniel Salles, Diegão, Eric, Everton, Cebolinha, Hugo, Igor Jesus, Giancarlo, Cauã, Lohan, Marinho, Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Pedro Inácio, Peterson, Rodrigo Caio, que deve ser o capitão dessa time alternativo, o Ryan Luca, o Verton e o Wesley, esses são os relacionados, ou seja, o Everton Ribeiro não foi relacionado para esse confronto de hoje, daqui a pouquinho Flamengo e Resende às 16 horas, em Volta Redonda, no estádio Raulindo Oliveira, né, no estádio da Cidadania. Então, tudo isso para dizer que o Everton Ribeiro, o Flamengo já começa a se movimentar para a renovação contratual do atleta. Tá? Esse deve ser a tendência. O Flamengo corre para que isso aconteça. A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Resende é o Matheus Cunha no gol, na lateral direita Mateuzinho, na zaga, uma zaga bem experiente, Pablo e Rodrigo Caio, que deve ser o capitão, e improvisado na lateral esquerda devido ao Felipe Luiz ter uma lesão, vai ao lateral direito Wesley, ele que teve seu nome muito falado durante essas últimas semanas, um possível empréstimo ao Barcelona, isso não evoluiu. No meio-campo, Igor Jesus e Eric Pulgar, né? Volante Eric Pulgar, e completando o meio-campo, Matheus França no ataque, o trio ofensivo pelo lado direito Marinho, pelo lado esquerdo Everton Cebolinha, e no ataque Mateusão, ou seja, alguns nomes até aqui experientes, né? Podemos dizer assim, Rodrigo Caio, Pablo, Pulgar, Marinho, Cebolinha, alguns jogadores da base que vira e mexe jogam, né? Como o próprio Matheus França, o Mateuzinho, que já foi titular do Flamengo, uma equipe alternativa mais forte. Alguns jogadores também, joias, que vem tendo um pouco mais de espaço, como o próprio Wesley e Igor Jesus, e o Mateusão, que eu não gosto, não vou ficar fazendo média, acho ele um centroavante fraco, toda a sorte do mundo para ele, que ele consiga fazer gols, mas acho que ele está bem abaixo do nível do Flamengo. Então o Flamengo procura o Everton Ribeiro para uma renovação contratual, acho que tem que ser por aí, é um grande jogador, capitão do time, é um comandante,
e ele tem muita lenha para queimar ainda, mesmo tendo 34 anos. Galera, então é isso. Deixe seu like. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva na Rubro News. Siga @Júnior Miguel Neto no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre, minha dica Bet Nacional de hoje, vitória do Flamengo. Ambos marcam. No momento, Bet Nacional é o seguinte, pegue esse QR Code que está aqui, escaneie, né? Faça o seu cadastro na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros profetizou, ganhou, sacou as melhores cotações. Não é só futebol, tem outros esportes também, outras modalidades. Faça o seu cadastro na Bet Nacional, é totalmente gratuito. Saque depósito via Pix, né? Entra na hora, beleza? Então, faça o seu cadastro na Bet Nacional. Galera, muito obrigado pela audiência, paciência, tamo junto, forte abraço, saudações.